né? Perder para o Palmeiras. Mas do jeito que o Botafogo está perdendo é demérito, né? Do jeito que o Botafogo está perdendo, primeiro ele abre 14 pontos e perde, demérito. Agora ele abre 6. Quando ele abre, tem um jogo contra o Cuiabá depois. Ele empata em 0-0. É demérito. E aí é aquele negócio. A gente tem verdades também para jogador que muita gente tem medo de falar. Culpa do senhor Luiz Henrique, né, que perdeu a cabeça e foi expulso. Culpa do senhor Alexander Barbosa, que perdeu a cabeça e foi expulso. Esse Botafogo não pode ser destemperado como ele está sendo. Por quê? Aí eu vou ser até sincero. O torcedor do Botafogo, ele não aguenta mais a situação do Botafogo. Essa é a verdade. Então a gente diz, pô, o torcedor não pode vaiar no intervalo. Eu concordo, não pode. Principalmente nessa situação. Mas vamos ser sinceros também, gente. Não tá sendo fácil ser torcedor do Botafogo. Nem quando você tem o time mais caro do Brasil, os melhores jogadores do Brasil, tinha até pouco tempo o melhor futebol do Brasil. Esses caras amarelam, pô. Esses caras estão querendo entregar esse Campeonato Brasileiro. A imagem do banco de reservas do Botafogo ontem, que tá viralizando até com a musiquinha do Chaves, cara, é bizarro. É uma imagem derrotada. É um time que tá brigando ainda pelo título brasileiro. É um time que vai disputar a final da Libertadores, mas que tem uma imagem de derrotado no banco de reservas. Os caras estão desesperados, e me desculpa, o Botafogo antigo, ele podia ficar desesperado, né? Aquele Botafogo antigo que só brigava por título estadual, endividado. Esse Botafogo não pode ser frouxo como está sendo. Eu estou dizendo que ele vai perder o Brasileiro e a Libertadores? Não. Mas ele precisa deixar de ser frouxo para ganhar o Brasileiro e para ganhar a Libertadores. Até porque olha o valor do Luiz Henrique, olha o valor do Almada, olha o valor do Igor Jesus, olha o valor desse time do Botafogo. Jogadores que até pouco tempo tava o Telles, até pouco tempo era... Olha aí, cara, a imagem. É a imagem da derrota, pô. Um time que tá disputando título brasileiro e Libertadores tem essa imagem aí da derrota. E me desculpa, um time como o Botafogo hoje não pode ser frouxo. O Botafogo antigo pode. Esse Botafogo não pode ser frouxo. E a gente está falando aqui, Mauro César Pereira, aí diz, mas tá invicto. Tá invicto a 13 jogos. Gente, deixa eu dizer uma coisa. O Botafogo, nos últimos 13 jogos, ele tem 7 empates. Isso é ridículo para um time finalista de Libertadores e para um time que está brigando aí pelo título brasileiro. 7 empates nos últimos 13 jogos. Esses são os números do Botafogo. Acho que assim, o Arthur Jorge tentou, de certa forma, desviar a atenção, né? Ele falou muito pouco ali dos problemas do time, do jogo. Não, temos chance. É um jeito que tem que fazer, tem que tentar reanimar os seus jogadores, tentar colocar o time numa postura competitiva para terça-feira. É uma situação difícil. Agora, acho que tem também parte do trabalho dele, né? O time ontem foi um time muito burocrático, só chuveirando bola na área, criando muito pouco. O gol do Vitória foi ainda cedo, né? Tinha muito jogo. E o Botafogo, em momento algum, teve a tranquilidade necessária. Quando voltou para o segundo tempo, aí quando a torcida até apoiou um pouquinho mais, o time criou algumas situações. Eu quero deixar bem claro, quando eu falo aqui da torcida do Botafogo, eu falo de todos. Torcedor brasileiro hoje, em geral, esse torcedor cliente que vai para o estádio, que paga o ingresso achando que vem um vale 3 pontos anexado no ingresso, seja ele virtual ou físico, esse cara é um cara que atrapalha mais que ajuda, cara. Ele está em todas as torcidas. Não vem com esse papinho, a minha é melhor que a outra, tudo igual. Muita gente que vai para o estádio achando que vai ser, o Vitória veio da Série B, vai ser... Não é moleza, é uma reta final. Times lutando, no caso do Vitória, para permanecer na Série A e quem sabe... Está em sexto no segundo turno. Décimo segundo, agora é o melhor momento do Vitória no campeoneto inteiro. Então, não é uma maravilha, mas é o melhor momento. Gol com 2 minutos de jogo. Então, o jogo está no começo, tem muita coisa. O Vitória vem numa reação, faz uma boa campanha no segundo turno, mira pelo menos uma Sul-Americana, além de ficar na Série A, que era o seu objetivo prioritário. É óbvio que esse time pode dar problema, gente. Ganhou do Palmeiras. Não ganhou do Palmeiras? Sim. Em São Paulo. Allianz Parque. Então, caramba, cara, como é que o cara vai pro jogo? O cara não pensa, cara, esse jogo é um jogo traiçoeiro. Esse time ganhou do Palmeiras, que é o Botafoguense falando. É o nosso adversário nesse momento na briga pelo título. O Flamengo ganhou do Vitória com um gol no último lance lá, quase do Carlinhos, né? O raro momento do Gabriel. Goleou o Atlético da temporada. Exato. Então, assim, é um time que tem alguns feitos relevantes no campeonato para uma equipe mais modesta em termos técnicos, investimento, que vai da segunda divisão.
Então, acho que tudo isso é um momento que acho que o Botafogo tem que tentar se unir com essa torcida, os jogadores entenderem, exorcizar o ano passado e ter muita concentração. O jogo de terça-feira tem que ser um jogo perfeito. Um jogo perfeito. Agora, eu entendo também que ele vai tentar se esquivar, porque se for falar do time, ele vai descer um cacete no time, né? Vai passar a coletiva inteira falando que foi péssimo. E ele vai ter que se incluir nisso, que ele é o técnico. Inclusive, notei ele muito agitado na beira do campo ontem, né? Muito mais do que o normal, me parecia. Normal dele. Parecia baixado o caboclo Zubeldia nele. Ele estava ali, parecia um jogador, corria para lá, para cá. O Casas do Racing. Né? Perder para o Palmeiras. Mas do jeito que o Botafogo está perdendo é demérito. Né? Do jeito que o Botafogo está perdendo, primeiro ele abre 14 pontos e perde. Demérito. Agora ele abre 6. Quando ele abre, tem um jogo contra o Cuiabá depois. Ele empata em 0-0. É demérito. E aí é aquele negócio, a gente verdades também para jogador, que muita gente tem medo de falar. Culpa do senhor Luiz Henrique, né, que perdeu a cabeça e foi expulso. Culpa do senhor Alexander Barbosa, que perdeu a cabeça e foi expulso. Esse Botafogo não pode ser destemperado como ele está sendo. Por quê? Aí eu vou ser até sincero. O torcedor do Botafogo, ele não aguenta mais a situação do Botafogo. Essa é a verdade. Então a gente diz, pô, o torcedor não pode vaiar no intervalo. Eu concordo, não pode. Principalmente nessa situação. Mas vamos ser sinceros também, gente. Não tá sendo fácil ser torcedor do Botafogo. Nem quando você tem o time mais caro do Brasil, os melhores jogadores do Brasil, tinha até pouco tempo o melhor futebol do Brasil. Esses caras amarelam, pô. Esses caras estão querendo entregar esse Campeonato Brasileiro. A imagem do banco de reservas do Botafogo ontem, que tá viralizando, até com a musiquinha do Chaves, cara, é bizarro. É uma imagem derrotada. É um time que tá brigando ainda pelo título brasileiro, é um time que vai disputar a final da Libertadores, mas que tem uma imagem de derrotado no banco de reservas. Os caras estão desesperados, e me desculpa, o Botafogo antigo, ele podia ficar desesperado, né? Aquele Botafogo antigo que só brigava por título estadual, endividado. Esse Botafogo não pode ser frouxo como está sendo. Eu estou dizendo que ele vai perder o Brasileiro e a Libertadores? Não. Mas ele precisa deixar de ser frouxo para ganhar o Brasileiro e para ganhar a Libertadores. Até porque olha o valor do Luiz Henrique, olha o valor do Almada, olha o valor do Igor Jesus, olha o valor desse time do Botafogo. Jogadores que até pouco tempo tava o Telles, até pouco tempo era... Olha aí, cara, a imagem. É a imagem da derrota, pô. Um time que tá disputando título brasileiro e Libertadores tem essa imagem aí da derrota. E me desculpa, um time como o Botafogo hoje não pode ser frouxo. O Botafogo antigo pode. Esse Botafogo não pode ser frouxo. E a gente tá falando aqui, Mauro César Pereira, aí diz, mas tá invicto. Tá invicto a 13 jogos. Gente, deixa eu dizer uma coisa. O Botafogo, nos últimos 13 jogos, ele tem 7 empates. Isso é ridículo para um time finalista de Libertadores e para um time que tá brigando aí pelo título brasileiro. 7 empates nos últimos 13 jogos. Esses são os números do Botafogo. Acho que assim, o Arthur Jorge tentou, de certa forma, desviar a atenção, né? Ele falou muito pouco ali dos problemas do time, do jogo. Não, temos chance. É um jeito que ele tem que fazer, tem que tentar reanimar os seus jogadores, tentar colocar o time numa postura competitiva para terça-feira. É uma situação difícil. Agora, acho que tem também parte do trabalho dele, né? O time ontem foi um time muito burocrático, só chuveirando bola na área, criando muito pouco. O gol do Vitória foi ainda cedo, né? Tinha muito jogo, muito jogo. E o Botafogo, em momento algum, teve a tranquilidade necessária. Quando voltou para o segundo tempo, aí quando a torcida até apoiou um pouquinho mais, o time criou algumas situações. Eu quero deixar bem claro, quando eu falo aqui da torcida do Botafogo, eu falo de todos. Torcedor brasileiro hoje, em geral, esse torcedor cliente que vai para o estádio, que paga o ingresso achando que vem um vale 3 pontos anexado no ingresso, seja ele virtual ou físico, esse cara é um cara que atrapalha mais que ajuda, cara. Ele está em todas as torcidas, todas as torcidas. Não vem com esse papinho, a minha é melhor que a outra, tudo igual, tudo igual.
Muita gente que vai para o estádio achando que vai ser, o Vitória veio da Série B, vai ser... Não é moleza, é uma reta final. Times lutando, no caso do Vitória, para permanecer na Série A e quem sabe... Está em sexto no segundo no segundo turno. 12º. Agora é o melhor momento do Vitória no campeonato inteiro. Então, não é uma maravilha, mas é o melhor momento. Gol com 2 minutos de jogo. Então, o jogo está no começo, tem muita coisa. O Vitória vem numa reação, faz uma boa campanha no segundo turno, mira pelo menos uma Sul-Americana, além de ficar na Série A, que era o seu objetivo prioritário. É óbvio que esse time pode dar problema, gente. Ganhou do Palmeiras. Não ganhou do Palmeiras? Sim. Em São Paulo. Allianz Parque. Então, caramba, cara, como é que o cara vai pro jogo? O cara não pensa, cara, esse jogo é um jogo traiçoeiro. Esse time ganhou do Palmeiras, que é o Botafoguense falando. É o nosso adversário nesse momento na briga pelo título. O Flamengo ganhou do Vitória com um gol no último lance lá, quase do Carlinhos, né? O raro momento do Gabriel. Goleou o Atlético da temporada. Exato. Então, assim, é um time que tem alguns feitos relevantes no campeonato para uma equipe mais modesta em termos técnicos, investimento, que vem da segunda divisão. Então, acho que tudo isso é um momento que acho que o Botafogo tem que tentar se unir com essa torcida, os jogadores entenderem, exorcizar o ano passado e ter muita concentração. O jogo de terça-feira tem que ser um jogo perfeito. Um jogo perfeito. Agora, eu entendo também que ele vai tentar se esquivar, porque se for falar do time, ele vai descer um cacete no time, ele vai passar a coletiva inteira falando que foi péssimo. E ele vai ter que se incluir nisso, que ele é o técnico. Inclusive, notei ele muito agitado na beira do campo ontem, né? Muito mais do que o normal, me parecia. Normal dele. Parecia baixado o Caboclo Zubeldia nele. Ele estava ali, parecia um jogador, corria para lá, para cá. O Casas do Racing.